nome é Gisele. Eu sou a Caroline Lacerda. Muito boa noite a todos. E juntas nós seremos as novas ministras do Ministério de Oração de 2021 e vamos começar, a nossa primeira Semana Mundial de Oração. Vamos começar então desacelerando, ouvindo o hino que se encontra no nosso inário, no número 128. Eu te convido a desacelerar, a refletir e a orar silenciosamente. Vamos dar play ao hino. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa na minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele meu abrigo quando tentador chegar, quando tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terríveis, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. Soberano Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de sermos escolhidos por Ti, de sermos primeiramente amados por Ti. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de podermos falar contigo. Muito obrigado, Deus, porque durante toda essa pandemia o Senhor vem nos sustentando, o Senhor vem cuidando da nossa lucidez, da nossa alimentação, da nossa saúde. Muito obrigado por ser um Deus presente e não nos abandonar nunca. Por isso, ó Pai, a gente te pede agora, nesse momento, que o Senhor possa ser com a gente durante toda essa reunião e que possa falar aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, vamos começar então a nossa Semana Mundial de Oração. Hoje é o primeiro dia dessa semana incrível, com muitas novidades. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da oração. E não só da oração pessoal nossa com Deus, mas também de orarmos pelos nossos irmãos e também pelas nossas autoridades. E aí a Gisele vai introduzir aqui a gente com um texto bíblico que está em Êxodo 17, que fala um pouquinho sobre essa importância de estarmos intercedendo pelas autoridades. Sim,
Então, esse texto, né, que está em Êxodo 17, ele vai falar um pouquinho sobre a história de Israel e como que Israel vinha perecendo, né? Israel vinha precisando de água e o povo de Israel começou a entrar em conflito com Moisés porque queria água e Moisés não tinha de onde tirar água. Então o povo começou a entrar em conflito com ele, a se questionar e a perguntar mesmo: será que você, Moisés, nos tirou do Egito para poder morrer aqui no deserto? E não foi isso que Moisés fez, não foi isso que Deus fez, mas o povo estava totalmente desesperado. Eu não vou ler a história toda, mas eu vou ler somente 2 versículos, que vai começar a falar sobre a guerra, né? Depois que Moisés conseguiu ali prover a água através de Deus, obedecendo a Deus, o povo começou a guerrear. E aí, no versículo 11 e 12 diz assim, não, vou ler o 10, tá? Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outreiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então eles foram pelejar, e quando Moisés se sentia fraco, abaixava as mãos, o povo perdia. Quando Moisés ficava com as mãos estendidas, o povo vencia. E isso mostra que a gente deve sim estar junto com as nossas autoridades. Ah, Gisele, mas eu não conheço a autoridade a ponto de eu estar junto, totalmente próximo assim, de colocar as mãos, de tocar, de dar um conselho. Esse não é o nosso desejo. O nosso desejo aqui é que você interceda. Mas aí você pode dizer, eu não votei nesse presidente ou nesse prefeito, eu não escolhi as minhas autoridades. Vale até para os governantes, para os prefeitos das cidades também. Isso mesmo. Mas nesse pensamento de eu não escolhi, eu não tenho nada a ver com isso, com as autoridades que foram colocadas nesse governo, eu estou totalmente insatisfeito com esse governo. Paulo, ele deixa bem claro que um cristão, ele tem sim a ver com o governo, e ele está ali entrelaçado com os desejos de Deus para poder governar esse mundo, que ele fala em Romanos 13, eu vou ler só o capítulo, Romanos 13, eu vou ler só o versículo 1 e 2, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, Paulo aqui, ele foi muito sábio, muito usado pelo Espírito Santo para poder interligar e não deixar que o cristão fale assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não escolhi esse partido, eu não escolhi esse prefeito, eu não escolhi esse presidente, então eu não tenho aquele peso, aquele jugo de interceder. Não. Fala aqui que se você não se comprometer, se você não interceder, se você não obedecer, que você trará sim condenação para si. E esse é o nosso desejo aqui. O nosso desejo é fazer com que você se coloque como um cristão, como seguidor de Cristo, e rogue por eles. Pois é, Gisele, como ela falava, e você deve estar se perguntando aí de casa, por que a gente está falando sobre isso tudo? A gente está falando hoje sobre a importância da oração, e a gente decidiu começar por uma coisa mais difícil. A gente não para pensar sobre essa importância de orar pelos nossos governantes. E pensando nisso, vale lembrar, assim como ela citou em Moisés era levantado pela população, pelos seus amigos. E isso também faz a gente lembrar de como a oração é importante na questão de intercessão, na questão de orar pelo irmão. E muitas pessoas ficam: mas como assim que é a oração? Oração é uma conversa com Deus. Acho que é um ponto importante que a gente tem que lembrar. É uma conversa sincera com Deus.
Muitas vezes a gente fica com receio de como orar, e até mesmo orando pelos nossos governantes, como eu vou orar para tal pessoa, eu não conheço, ou como eu vou me abrir para o Senhor, como eu vou, enfim, ser sincero, sendo que Jesus nos conhece. Deus sabe o nosso interior e conhece a gente muito melhor do que nós mesmos. Então é importante a gente sempre lembrar de ser sinceros com Deus, que é isso que Ele quer. Ele quer sinceridade, Ele quer compartilhar, Ele quer que a gente se relacione com Ele. E que relacionamento com um amigo se você não conta, se você não se abre, se você não é sincero? Então hoje a gente quer trazer isso para vocês, a importância de se orar. Muitas vezes a gente vai orar e não vai ter a resposta exata que a gente quer, porque nem sempre, e inúmeras vezes, as nossas vontades não são as mesmas de Deus. Não é? Sim, é isso mesmo. E nesse momento de pandemia, nesse processo, né, a pandemia já chegou até na nossa igreja e já vem assim causando os danos, né? Já sofremos aí com a perda da esposa do pastor Tiago, e Deus ele deixou isso muito claro, que a gente não seria ilesos, né? Não seríamos blindados, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e se a nossa vida acabar aqui, lá no céu Ele vai continuar com a gente. E é importante a gente estar sempre, ter isso em mente, né? De que a gente vai orar e nem sempre vai ser respondido como a gente quer, mas é fundamental e é importante a gente ter sim esse compartilhamento, essa troca assim com Deus mesmo, porque é tudo que Deus quer da gente. E tá aqui em Filipenses, vou ler um versículo para vocês, na verdade 2, 4, 6 e 7, Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E o que isso quer dizer? Mesmo às vezes, a gente estando em oração e nem sempre sendo respondidos, aqui fala muito sobre a confiança, sabe? A gente confiar em Cristo, a gente saber que mesmo que não seja respondido como a gente queria, as nossas orações, é o melhor e a vontade de Deus. Então acho que é importante a gente se ressaltar e começar essa semana de oração e com isso em mente. A gente está começando um ano novo, é o início do ano, início de janeiro, e é um ano que está começando, vindo de uma carga, né, pesada que foi 2020. Então a gente começar com esse foco de orar, botar as nossas questões para Deus, confiar que Ele vai responder da forma que é da vontade dele, mas que também vai atender as nossas vontades, que também vai estar nos dando... No caso, as nossas necessidades. Exatamente. A gente tem que orar com um coração grato, porque a vontade de Deus prevalece, e a vontade de Deus sempre é o melhor para os seus filhos, né? Exatamente. E a partir do momento que a gente ora, e como fala aqui, Deus também é a confiança de dar tranquilidade. A gente pode estar passando... Eu brinquei muito em 2020 falando que em alguns momentos eu era calma no tormento, porque é isso que Deus torna a gente, é isso que Deus nos dá quando a gente confia, quando a gente ora e quando a gente está em comunhão com Ele e confiando mesmo, é puramente confiança. Ele nos dá essa sensação de calma e de paz mesmo em meio ao deserto, em meio à tempestade da vida, às tempestades da vida, e é esse convite que a gente quer fazer para esse ano novo que está se iniciando aí, 2021. Orem, estejam próximos a Deus e confiem. Mesmo que às vezes as coisas se tornem difíceis, mesmo que às vezes a gente não seja respondido como a gente imaginava, como a gente queria, saber que Deus está no controle, que Deus ouve a nossa oração e Deus nos capacita e nos prepara e que as nossas necessidades vão ser supridas por Ele. Eu acho que esse é a mensagem que a gente quer deixar aqui para esse início de ano. E vamos fazer uma oração, mas antes vamos botar mais um hino para vocês, que é o hino Vinho e Pão, bem conhecido. Vou dar um play aqui. E durante esse hino eu convido a vocês a estarem um minuto em silêncio, fazer uma oração, botando
perante a Deus os seus medos, as suas aflições, seus anseios. Interceder também, né? A gente vai estar intercedendo daqui em oração silenciosa e te convidamos que você esteja intercedendo daí, colocando todas as suas questões, todas as suas necessidades e pedindo a Deus que esse ano de 2021 possa ser um ano melhor, né? Exatamente. E botando essa questão, intercedendo pelo nosso país, pelos nossos governantes, que é uma coisa difícil às vezes, mas é importante a gente estar intercedendo e também intercedendo pelos nossos irmãos. Às vezes até aquela pessoa que você não tem muito convívio ou você tem alguma risco, alguma coisa, interceda por essa pessoa. Deus te chama e te convida a isso. Então vamos fazer alguns minutinhos de silêncio. Quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui hoje, como falava aqui nesse hino que acabamos de ouvir, em comunhão contigo, juntos em oração. Quero te pedir, Senhor, pela saúde das pessoas nesse ano novo que se inicia. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo aquelas pessoas que estão nos hospitais, aquelas pessoas que estão com a Covid, não só com a Covid, mas também com outras doenças, Senhor. Que o Senhor possa estar dando calma e paz para elas enfrentarem esse momento tão difícil. Que o Senhor possa estar abençoando a família dessas pessoas também, Senhor. Os fortalecendo para poder lidar com essa situação difícil. Muitos não podem estar com os seus entes queridos nos hospitais, Senhor. Esteja dando conforto a esses corações, que apenas o seu consolo é capaz de poder dar calma para essas pessoas nesses momentos tão difíceis que estão enfrentando. Quero te pedir também, Senhor, pelo nosso país, pela situação financeira que o país enfrenta, e não só o Brasil, mas também os próprios brasileiros. Muitos ficaram desempregados durante a pandemia, que o Senhor possa estar abrindo novas portas para essas pessoas, que o Senhor possa estar dando paciência. Muitos não conseguiram emprego de forma rápida, mas que o Senhor possa estar suprindo a necessidade dessas pessoas e também, Senhor, mostrando os caminhos que o Senhor deseja para cada uma delas. Muitas nesse momento também da pandemia têm se redescoberto, começado coisas novas, se conhecido mais ainda, que o Senhor possa estar iluminando a mente dessas pessoas e fortalecendo, Senhor, a caminhada de cada um. Quero te pedir, Senhor, para aqueles que perderam seus entes queridos durante esse ano de 2020, também nesse início de 2021, que o Senhor possa estar estendendo a sua mão, Senhor, sobre essas famílias, os dando consolo, iluminando, Senhor, os olhos dele para ver além da perda, mas para ver a sua mão em cada detalhe, em cada situação, que eles possam sentir o seu consolo, Senhor, para poder seguir em frente, para poder ter paz no coração no meio dessa turbulência de emoções, que eles possam ter o Senhor como foco e como centro, Senhor, da vida deles.
Quero te pedir também, Senhor, pela saúde emocional das pessoas que estão em suas casas, muitas ainda em quarentena, sem poder encontrar os seus avós, tios, por questões de estarem com Covid ou por suspeita ou por questões de não poderem sair mesmo neste momento. Que o Senhor possa estar dando calma para eles, Senhor, iluminando a mente deles para que encontrem junto à sua palavra, junto ao Senhor, uma forma de poder fazer todo esse tempo servir para crescimento, Senhor. Porque é isso que eu tenho sentido muito, a gente tem crescido muito espiritualmente nesse período, crescido junto a Ti. Que essas pessoas que estão em suas casas nesse momento possam sentir esse soprar de vontade de estar perto de Ti, mais forte no coração delas, Senhor. Quero te pedir também pelas pessoas que perderam, as crianças principalmente, que perderam seus pais. Sim. Muitas perderam famílias, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Que essas crianças possam estar encontrando pessoas, Senhor, que acolham, que estendam a mão para elas, que lhes dê carinho e que lhes dê amor, Senhor. E que lhes dê sabedoria para poder lidar com essas perdas, nesses momentos difíceis. Quero te pedir também, Senhor, pela consciência das pessoas nesse momento. Muitos acabam esquecendo os cuidados básicos, os cuidados mínimos, que o Senhor possa estar botando a sua mão sobre a mente dessas pessoas para que elas estejam se precavendo, cuidando não só da saúde delas, mas da saúde dos seus entes queridos e das pessoas que as cercam. E a gente é muito grato, Senhor, grato porque, independente de tudo, de toda a confusão, de toda a dificuldade que a gente enfrenta, o Senhor está no controle e a gente saber disso nos dá calma, nos dá, como o versículo disse, tira a nossa ansiedade excessiva, que muitas vezes temos por não saber o dia de amanhã, mas que a gente pode tirar esse medo, porque a gente sabe que o dia de amanhã está sob controle, porque está nas suas mãos. Então a gente é grato por isso e te agradece, Senhor, por mais esse ano que se passou e por esse ano que está se iniciando, que seja um ano mais tranquilo e que seja um ano de crescimento para a gente como igreja, como pessoas e como filhos e filhas do Senhor. Que eu te peço, te oro e te agradeço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador e seu Filho amado. Amém. Amém. Então é isso, né? Terminamos a nossa live de hoje. Te pedimos... Live não, transmissão virtual. Transmissão virtual. E te pedimos que você, no mesmo horário, né, se encontre com a gente amanhã, que teremos mais, né? Mais novidades. Exatamente. Aí, mais temas, mais uma reunião de oração, né? E esse é o nosso convite. Fiquem ligadinhos que a semana só acaba no sábado. É isso mesmo. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Sim, boa noite.